Olá, seja muito bem-vindo ao podcast RTC da Rede Técnica Cooperativa. Hoje vamos falar sobre irrigação, mas antes de começarmos esse episódio, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e, é claro, no Spotify da RTC, Rede Técnica Cooperativa. E se tiver alguma sugestão de tema, algo que gostaria de ver e ouvir por aqui, também pode nos sugerir através das redes sociais. E hoje, para falar sobre esse tema, importância, também curiosidades, estão comigo o gerente de pesquisa da RTC CCGL, Dr. Gilmar Coraça, e o gerente de irrigação da cooperativa Cotripal, Tiago Kuntz. Dr. Gilmar, então, para falarmos sobre esse tema, o que é importante saber sobre irrigação? Ótimo, Jana. Mais uma vez aqui, mais um episódio junto, hoje com a presença do Thiago aqui para a gente tratar desse tema tão relevante e tão interessante, né? E que ainda está, assim, a gente buscando uma ascensão, principalmente no Rio Grande do Sul. E acho que tem temas bacanas aqui para a gente debater e com certeza matar também a curiosidade do público. Então, Thiago, queria inicialmente agradecer a tua presença aqui, pedir para ti se apresentar e depois a gente começa a fazer esse bate-papo sobre irrigação. Maravilha, Gilmar. Que agradeço a oportunidade, o convite, né, Janaína também, né, de participar do podcast da RTC, da CCGL. Eu me chamo Tiago Kuntz, a Janaína já apresentou, na cooperativa já indo para 17 anos de experiência de casa. Sou natural de Panambi, né, com uma trajetória aí extensa dentro da casa, hoje atualmente como gerente de irrigação lá na cooperativa. E vai ser uma grande alegria a gente poder tratar desse tema que, como tu disse, tão importante, tão relevante, né? Uma pauta que a gente tem que levar uma causa, né? Para uma discussão, né? Como aqui, seja no âmbito municipal, estadual, o quanto é importante, né, a irrigação para o nosso agricultor e para a agricultura como um todo, para a pecuária leiteira dentro do estado. Exatamente. E a Cotripal é a primeira cooperativa, né, dentro das cooperativas aqui do sistema CCGL, que tem essa pauta, né, inclusive com uma estratégia comercial. Então, para a gente começar, conta um pouquinho como é que nasceu essa ideia da Cotripal investir e fomentar a irrigação para os seus produtores. Sabe, Gilmar, que antes de comercial, a irrigação, vamos puxar lá para o início da Cotripal como um todo, né? A Cotripal completou 67 anos agora em setembro, né? No dia 21, a gente teve lá a festa com nossos associados. Legal. E a Cotripal lá atrás, Gilmar, né, era o que fez a Cotripal nascer? Foi um problema, né? Então, qual que era o problema que aqueles 29 agricultores que fundaram a Cotripal tinham? Eles tinham um problema na comercialização do trigo. Tanto que a Cotripal, hoje, a Cotripal Agropecuária Cooperativa, lá atrás era a Cotripal Tritícola Panambi. Né? Atividade principalmente do trigo. Então, nasceu de um problema, né? E a irrigação na cooperativa não foi diferente, né? Então, lá em 2021, quando a gente começou a ter um olhar, né, com as previsões que a gente tinha para o verão de 2022, para a safra do verão de 2022, tanto que se cumpriu, né? A gente teve talvez uma das piores estiagens de 2022 e 2023. E lá atrás, em 2021, embora nós abrimos a unidade, o segmento de irrigação na Cotripal no início de 2023, lá em 2021 a gente já vinha pensando nisso e nasceu disso daí, resolver um problema climático, algo que não está na nossa mão, né, Gilmar, que é o clima, que é a água, e trazer essa solução para o agricultor, principalmente para o nosso cooperado, né, que como eu disse, antes de qualquer venda de um equipamento, isso é a consequência, né, o que a gente quer trazer e o que a gente está trazendo, a gente já está no segundo ano de unidade de irrigação, é trazer segurança para o agricultor, estabilidade produtiva, trazer estabilidade produtiva, é manter aquela propriedade, principalmente a pequena propriedade rentável, né? Porque a grande propriedade, isso eu lembro como se fosse hoje, né? O grande produtor, ele consegue ter os grandes acessos, ele tem a ferramenta, muitas vezes ele tem um agrônomo na propriedade, ele tem lá a área técnica, né? Mas o pequeno produtor, aquele produtor com uma pequena área ou com um pequeno rebanho, vamos puxar para a pecuária leiteira, ele ter o suporte, ele ter a confiabilidade de uma cooperativa de 67 anos, poder, tanto que tu comentou, né, a Cotripal é a primeira cooperativa do estado a ter uma unidade de irrigação. Isso nos orgulha muito, né, mas não só isso, mais do que isso toda a estrutura que foi montada, né, para poder entregar
essa solução, essa confiabilidade, tanto na parte sustentável, né, de entregar um projeto economicamente viável, um projeto sustentável, economicamente, ambientalmente correto, né? Então, com todas as licenças, a gente montou toda uma estrutura para poder atender, e foi inclusive uma das primícias que o nosso presidente, seu Germano, quando a gente apresentou lá para a diretoria, para a direção, a ideia, a proposta de irrigação, era justamente essa. Temos que encaminhar essa parte burocrática, a gente precisa dar segurança para o produtor, né, em conseguir as suas licenças, os entraves. Né, tem muita coisa que hoje é possível fazer no âmbito municipal, algumas coisas têm que ir para o estadual. Então, digo de relatos que eu ouvi de produtor, né, com relação à parte ambiental. Quando mexe com o ambiental, às vezes o produtor quer passar longe. Né? Eu vi relatos de produtor essa semana. Disse, é desafiador. Eu desisti de irrigar porque a parte ambiental, a parte burocrática, então a gente leva essa condição de ter essa seriedade, essa ética da Cotripal, né? Essa segurança de poder encaminhar suas licenças, a poder fazer o estudo tanto hídrico, energético, econômico principalmente também, né? Tem que ter viabilidade, não é só irrigar por irrigar, então tem que ter... a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? No momento que tu está projetando um equipamento. Sim. E já são 2 anos, né, Gilmar, que a Cotripal tem essa unidade instituída, né, e por enquanto ainda a primeira cooperativa, a gente vê tantos cases, né, fora do estado, né, Copercitros, né, já consolidada a área de irrigação lá em São Paulo, nós temos a Copa Sul também na Viraí, no Mato Grosso do Sul, cooperativas que deram lá atrás, antes mesmo de nós, né, essa importância para a irrigação, e a gente vê o quanto eles estão colhendo frutos com a irrigação, né. Trazer essa segurança para o produtor, trazer essa garantia de produtividade e manter a atividade rentável, né, principalmente. No cenário nós temos outras cooperativas que fomentam o processo, mas não que tenham o ecossistema completo para entregar para o produtor no âmbito da irrigação. Né? Você estava comentando, vocês entregam isso de fato completo para o produtor no âmbito total, né? Desde o projeto, a questão das licenças, o produtor ficar tranquilo nessa esfera. Nós montamos uma estrutura de projeto, então, além da estrutura comercial, lógico, né, que faz parte da equipe técnica comercial para fazer projeto, mas dentro da estrutura técnica, né? Hoje na cooperativa nós temos projetista, né, de irrigação, engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo e engenheiro eletricista. Então, são hoje envolvidas com a irrigação, aí a gente tem um grande número aí de profissionais que eles já estavam na casa, né? Então hoje tem frigorífico, tem série de supermercados que tem envolvimento com ambiental, com FEPAM, então tínhamos já engenheiros ambientais na casa, né? Tinha know-how já dentro de casa. Experiência e nada mais justo do que entregar mais essa solução para o associado, para o agricultor, porque a gente já tinha a equipe técnica, né? E a gente conseguiu montar essa estrutura, manter principalmente essa estrutura que é o mais difícil tu ter, né? Uma estrutura técnica à disposição e dar essa... Porque é a Cotripal, né? Quem está encaminhando o processo é a Cotripal. E aí dentro dos encaminhamentos envolve a licença ambiental, né? Desde a LP, a LI, a LO, a outorga, né, de captação de água, o uso do recurso hídrico, né? Então a gente encaminha lá a solicitação do CIOT através do DRH, né? Também hoje a gente encaminha projetos via banco, faz encaminhamento de projeto agronômico para esse fim. Também tem o programa de superestiagem, né? Que a gente também faz um encaminhamento de um incentivo que o governo, a gente pode falar isso também, que o governo está disponibilizando para o agricultor que for irrigar ou ampliar a sua área irrigada. A gente também faz esse tipo de serviço, mas tudo isso hoje dentro da cooperativa, né? Com o padrão Cotripal que a gente fala, né? De seriedade e ética, né? Dentro do processo. E como é que se dá esse passo? O produtor ele tem interesse em investir em irrigação, né? Ele chama a Cotripal e a Cotripal faz todo esse estudo. E por onde começa esse estudo? O que são os passos assim para avaliar esse primeiro entendimento, né? Se eu tenho condições de poder irrigar na minha propriedade. Dentro desse interesse, a primeira coisa, o produtor ele só precisa ter duas coisas, a gente fala, né? É água e interesse. Água é o ponto principal, né? Então, dentro das atividades que a Cotripal desenvolve,
dentro da unidade de irrigação e fazer a visita. O nosso projetista ele não é projetista de Google, tá? Ele vai a campo. Ele entra, se tiver que entrar no curso hídrico para medir vazão, ele entra. A gente tem formas de medir também de forma para garantir que eu tenho lá a condição hídrica necessária para trocar o pivô. Então, dentro da análise hídrica, né, muitas vezes, claro, a gente tem dados do próprio DRH, do quanto é outorgável naquele córrego, naquele arroio, naquele rio, enfim, mas parte pela condição de análise hídrica, condição energética, né, porque muitas vezes o produtor tem ou não uma trifásica, então existe a possibilidade, sim, grupo gerador a diesel, né, tu ir para outras alternativas de rodar, né, o bombeamento, a parte do pivô, e aí depois também a parte ambiental, né, então dentro disso é o que a gente falou até no Irriga Leite. Eu citei isso e eu gosto de falar sobre isso, que o pivô, o sistema de irrigação, a irrigação como um todo, ele é um terno sob medida. Então, para cada produtor tem que existir um estudo específico para ele. Hoje a gente faz também estudo de viabilidade econômica, né? Então, o produtor, eu quero saber se na minha área realmente é economicamente viável colocar um pivô. Então, a gente leva lá um estudo, né? Desde que o produtor queira saber disso. Muitas vezes tem produtor que diz assim, não, eu não preciso saber que é viável porque eu sei que paga. Não precisa nem vocês... você pode orçar um pivô assim. Mas em contrapartida tem muito produtor que talvez assim ainda não dá tem esse dúvida. passo porque acredita que pivô não é para ele, ou que pivô é para áreas maiores, né? E acho que isso está sendo desmistificado um pouquinho, né? Hoje tem inclusive relatos de pivôs bem pequenos, né, se mostrando extremamente viáveis. Jomar, um dos paradigmas que a gente está buscando quebrar e a gente julga que está conseguindo quebrar com a unidade de irrigação, e também eu vejo que é uma pauta que está sendo levada para o Estado, né? Que a irrigação é somente para um grupo seleto de produtores, né? Para aquele produtor grande de soja, aquele grande fazendeiro, enfim. O que eu afirmo e que eu bato com 100% de certeza, a irrigação hoje, mais do que nunca, é para pequena propriedade. A irrigação ela é fundamental, eu diria, para a pequena propriedade, para o pequeno agricultor. E a gente conseguiu, através desses estudos que a gente faz lá na cooperativa, né, esses ternos sob medida, né, que a gente brinca aí, mostrar em propriedades que o agricultor afirmava, não, eu já estudei, já fiz um estudo de irrigação há 10, há 5 anos atrás, e é caro, é burocrático, eu não consigo a licença, o custo por hectare é muito alto. E aí a gente mostrou com detalhe, né? A gente até procurou ser quase que detalhista demais, né? Buscando todos os custos envolvidos para te, de fato, irrigar, né? E aí a gente chega na conclusão que a gente fechou agora um equipamento de 7 hectares. Pivô central. 7 hectares para um produtor da atividade leiteira. Ele tem 30 vacas em lactação. Então é um produtor que há 2 meses, há 3 meses atrás, ele dizia, não, irrigação não é para mim. Irrigação é muito caro, não é economicamente rentável. E aí, lógico, a gente já chegou em outros casos também de pivô do mesmo tamanho, de 7 hectares, que, né, a gente usa sempre a gente procura 2 coisas quando a gente faz um estudo de viabilidade, né? Primeira, a ética. Né? E também a segunda, ser muito conservador com os dados, né? E por ser conservador, tem casos que a gente fala reto e direto. Teve agora 2 casos para associado da Cotripal, disse, não é viável colocar o pivô para sua área. Né? Economicamente falando, não é viável. Então a gente tem esse compromisso com o associado, com o agricultor, e por isso que quando a gente iniciou a fala aqui, né, muito mais que comercial, é um suporte, é uma segurança, né? Não simplesmente vender um equipamento por vender. Eu acho que o equipamento tanto que isso a gente nem... O nosso objetivo é o produtor entregar mais grão na cooperativa, isso sim, sem dúvida, porque o produtor entregando mais grão na cooperativa, ele vai bem, a cooperativa vai bem, o município vai bem, o estado vai bem. Retroalimenta todo o sistema. Né? Exatamente. Bom, e tu comentou da questão que envolve água, né? Fator fundamental para a gente poder irrigar. Acho que vale esclarecer aqui, como é que se dá a captação de água, da onde o produtor pode captar essa água, se é de rio, se é de açude, enfim, quais são os cenários aí que vocês têm assim, traçados ou já trabalharam, inclusive? A gente já trabalhou com vários cases, né? Captação direta em rio,
barramento, né, ou seja, uma barragem, né, um barramento no curso hídrico para armazenagem de água através de uma barragem, né? Então existe um projeto também, projeto civil, né? Um projeto de engenharia civil, né? Tanto para não só para barramento como uma barragem, né? Todas as contenções, né? Os taludes. Eu estudei engenharia civil, né? Então a gente já tem um pouquinho de facilidade. Os termos que ele usa. E embora assim, como é que tu parou no agro, Thiago, né? Eu parei no agro primeiro, até agora, só para fazer uma pequena introdução. Parei no agro porque eu casei, a minha esposa, a família dela é do agro, né? E sabe que a gente, quando ia lá, acompanhava um plantio, principalmente na colheita, né? Porque não tem coisa melhor que subir na colheitadeira. Quando essa foi boa, né? Mas, principalmente, né? E a gente não tinha um olhar tão direto. E fazem agora 3 anos que eu estou diretamente ligado e eu digo assim, o agro ele é apaixonante, né? Embora a minha formação eu estudei engenharia civil na Univi, depois a gente estudou gestão comercial, a gente foi se especializando na trajetória da cooperativa, né? Nesses 16, indo para 17 anos, a gente já trabalhou em várias áreas, né? Desde vendas a compras, a projetos, a gente gerencia a expansão também da cooperativa. E, então, gestão de pessoas, a gente fez uma especialização na PUC, depois gerenciamento de projetos na NSPM, a gente estudei também. Inteligência de negócio, e a última agora, até defendi o TCC, foi um MBA de agronegócios, né? Então, foram 2 anos na USP, né? Em São Paulo. Mas voltando pro tema, né, da captação, a gente teve vários casos, né, e aí dentro das atividades identificar se vai ser um canal de derivação, se vai ser um barramento no curso hídrico, ou então hoje, né, além desse projeto de barragem que eu comentei contigo, né, que a gente chegou no assunto da civil aqui, quase que desviamos do assunto, né? Mas a gente faz também o projeto de reservatório, o dimensionamento desse reservatório. Então hoje é feito cálculos de vazão, cálculo de engenharia para projetar de acordo com aquela lâmina que o produtor deseja lá no pivô dele, que se eu não vou fazer uma captação direta no rio, se eu vou fazer um bombeamento mestre para um reservatório, para um açude, no Centro-Oeste o pessoal chama muito de piscinão, né? Porque realmente lá são piscinões, né? Mas aqui a gente chama de um açude, de um reservatório, que esse reservatório tenha água suficiente ainda para dar conta daquela vazão necessária que o pivô exige. Então esse projeto também é feito dentro da cooperativa, né? Essa análise, né? Todo esse dimensionamento. Curiosidade, hoje o pivô é dimensionado para suportar um período de quantos ciclos de irrigação sem reposição de água? O nosso projeto mínimo é de 15 dias. 15 dias. Sem nenhuma reposição. Mas a gente tem casos do produtor que quer 30 dias, então a gente adequa aquela área. Normalmente o produtor quer para menos, né? Para sim. Assim, não comprometer uma área que poderia ser plantado, né? Então, mas a gente procura fazer para 15 dias para dar uma segurança. Se não tiver nenhuma reposição de água naquele reservatório. E aí outro ponto que tu comentou, né? Quais são as opções, né? Captação direta, né? A gente pode fazer uma sucção normal, uma sucção afogada. Aí são detalhes mesmo de projeto, né? Que isso a gente pode também comentar um pouquinho. Mas existe uma outra possibilidade, Gilmar, que é hoje também com um poço, né? Então, isso aí quais são tem alguma dúvida relacionada à legislação sobre isso? Acho que sabe que, Gilmar, o poço, a gente viu no estado tem cerca aí tem mais de 10 já licenças, né, onde o agricultor ele toca o pivô com água lá do Aquífero Guarani. Então existe uma licença específica para isso, né? Hoje existe principalmente ferramentas, né, para te poder fazer uma perfuração de 800, de 1.000 metros, 800 metros, 1.000 metros. E a gente chegou em poço porque lá no nosso campo experimental é um pedido da diretoria, né? O nosso vice-presidente, seu Thiago Sartori, né, conhecido. Que é irrigante. Ele é um entusiasta da irrigação, ele é irrigante, inclusive já. Ele fala que ele entrou na irrigação quando não tinha a cooperativa para... Ele sempre fala, eu fui tateando, né, na irrigação. Muita coisa, né, muitas vezes pagando valores absurdos para consultorias, para assessorias, né? E ele, como é um entusiasta da irrigação, nós temos o nosso campo experimental lá em Condor. E como a gente tem unidade de irrigação, nada melhor do que fazer os experimentos com pivô lá no nosso campo. Só que lá não tem água. Lá tem
tem duas vertentes, mas que agora na última seca elas secaram. O que a gente fez? Eu levei para a direção. A gente pode fazer um estudo com uma possibilidade de irrigar com poço, com água de poço. A gente tem a capacidade técnica para conseguir as licenças para isso. Encaminhar, hoje eu até entrei em contato com 3 empresas aqui dentro do estado, uma de Porto Alegre, uma de Itapejara e uma de Frederico. E que fazem esse tipo de trabalho, que tem ferramenta para fazer perfuração de longa distância e a gente levar uma viabilidade ou não para irrigação lá na cooperativa. E aí a gente fez 3 estudos estudo geológico, né, onde é medido fração de terra. Eu não entendo muito da parte de geologia, né? Talvez tu entenda mais. Como pesquisador também, né? Tu falou, né? Pesquisador no final de semana. Mas hoje é só pergunta, né? Você que responde. Mas enfim, isso aí. Isso aí. Mas aí, as 3 empresas, Gilmar, elas chegaram na mesma conclusão que perfurando 150 metros, a gente ia conseguir alcançar um volume de água de 50 cúbico hora, que num reservatório projetado de meio hectare para aquele pivô em ocasião, um pivô de 16 hectares, a gente vai conseguir puxar essa água lá do poço, bombear para o reservatório e do reservatório a gente fazer o bombeamento do pivô. Custo, a gente pode falar, não tem em torno de R$200 mil para fazer um poço. Então não é um absurdo, né? Lógico, se for fazer uma perfuração no aquífero Guarani, onde tem altas vazões, né, e lembrando sempre com responsabilidade ambiental, com todas as licenças, né, aí tu fala em perfurações de 1.000 metros, então são equipamentos que não são muitos que existem no estado, né, e aí o custo é um pouquinho mais elevado. Mas uma perfuração assim é possível fazer, economicamente, nesse caso para nós lá a gente já chegou na avaliação. É importante a gente ter, uma vez que o pessoal pergunta, e é até um ponto que a gente conversava com o Michel aqui, né? O Michel Kramer, né? Sim. Qual que é o melhor híbrido? Qual a melhor opção de milho para silagem? Qual que é a melhor variedade? Qual que é melhor se comporta debaixo de um pivô? Então esse é um estudo que a gente quer fazer lá. É que a gente pode fazer aqui também, né? Imagino que na CL também tem essa condição, né? A gente poder, muitas vezes nem o representante lá, o RTV, sabe dizer não. Sabe dizer com todas as letras, não, para soja, para milho, grão, é essa variedade, esse híbrido, essa cultivar, enfim, e para silagem, né? Que é o nosso, uma das nossas pautas também, né? Claro. Poder trazer a agricultura irrigada para a pecuária leiteira, né? E então hoje existe essa possibilidade também de irrigar com água de poço. Eu lembro até que quando a gente fez o estudo, Gilmar, como a gente veio de engenharia, né? Quando tu vai construir um prédio, tu vai fazer uma análise de solo, né? Uma análise, né? A gente chama lá de ensaio SPT, né? Da característica do solo, enfim, perfurações, né? Para medir se é possível construir um prédio, ou que tipo de estrutura tu vai ter que usar, se vai ser uma estaca escavada, se vai ser uma estaca fixa, uma hélice, enfim. E aí, comentando com o pessoal lá dos poços, não tem uma forma da gente medir fazer um ensaio, fazer um teste antes de eu levar lá, porque e se a gente perfurar 150 metros e eu não encontrar esses 50 cúbicos, como que eu respondo lá para a direção que era 200 mil e que agora vai ser 300? Né? Então, existe também uma possibilidade, uma das empresas que orçou para a gente, é tu fazer um furo guia, né? Então, tu faz uma perfuração inicial para medir essa vazão. Uma vez medindo a vazão, com 100 metros eu alcanço os 50 cúbicos que eu preciso. Ou então com 150 eu não consigo, mas com 300 metros perfura, aí tu consegue ter. Principalmente eu digo assim, o agricultor, para ele não ter nenhuma surpresa, daqui a pouco ele está contando que ele precisa de R$1 milhão para construir o reservatório, para comprar o equipamento, para fazer ou para conseguir a licença de poço, enfim, e depois ter uma surpresa. Então existe essa possibilidade também de antes de qualquer tomar a decisão de fechar uma contratação de um poço artesiano ou de um poço, seja no aquífero Guarani ou em algum lençol próximo, desde que tenha. Aqui em Pejuçara eu sei que tem um, viu? Tem um já para pivô. Goiás, Mato Grosso,
vários projetos, todo o Centro-Oeste ali na Bahia também tem muito projeto. Tem um dado também que o pessoal, um relato, não um dado, que em alguns casos no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso já não se consegue outorga para captação direta. E para poço tem disponível, né? Então tem... No Rio Grande do Sul não são muitos, né? Mas existe essa possibilidade e também pode trazer uma viabilidade. Eu não tenho água, né? não tenho rio na minha propriedade, não tenho um arroio, não tenho uma sanga que seja para te fazer um canal de derivação e aí dentro das alternativas, né, legais, ambientais, tu trazer essa irrigação para a propriedade, o poço é uma delas, né? Possível. Perfeito. E falando de resolvido essa questão da água, né, a parte que envolve a captação. Bom, tanto a água sendo originada de poço artesiano ou, enfim, de uma barragem, né, o sistema de captação vai ser muito similar, né? Mas quando envolve essa questão de captação direta, que você mencionou de um rio, por exemplo, né, tem alguns desafios ou algumas peculiaridades ali, se o barranco for muito alto, tem umas questões físicas também nesse processo, acho que é importante a gente tocar. Pela questão técnica, tu tem que respeitar uma altura, né, de 3 metros, né? Pela condição de bombeamento. Até inclusive a gente fez recentemente agora uma melhoria num pivô numa captação direta, né, direta no rio, onde tinha uma balsa, né, e muitas vezes por que colocou uma balsa? Porque na propriedade em ocasião enchente, nível do rio sobe, então tinha uma balsa, mas quando não tinha enchente, em tempos normais, né, antes ali de maio inclusive, a altura de captação era muito baixa. Então se juntava muita folha, muito barro, trancava motor dava problema. Então existe essa possibilidade, então, numa captação direta, tu colocar uma balsa com flutuante. Ela tem hoje peneiras, né, ou a própria válvula de sucção, né, com a válvula de pé com crivo, né, com a possibilidade também de inibir essas folhas. Mas uma captação direta no rio, se tem barranco muito alto, tu vai para uma balsa, né? Tu elimina essa condição de... Até porque tu tem que ter aqueles 3 metros ali, né? Para poder se enquadrar como uma captação normal, né? Aí numa outra... Se não fosse uma captação direta, né? O exemplo de um reservatório que a gente falava antes, ou de uma barragem, né? Existe a possibilidade também de fazer direta com a balsa, ou uma afogada, que ao invés de tirar na superfície da lâmina, né? Tu tira lá literalmente na taipa, né? Sim. Numa condição afogada, onde a água vem de baixo. Então, soluções aí, cada projeto, cada situação é analisada pela nossa equipe técnica, pela equipe de engenharia, né? O melhor projeto e o projeto mais adequado à realidade do cliente, né? Perfeito. Porque esse é um ponto de dúvida também que o pessoal sempre tem, né? Então hoje isso aí não é não é mais um desafio. Não é um desafio. Existem hoje, soluções para isso. Soluções, né, tanto de forma de projeto, mas também de engenharia, né? O quanto é possível hoje tu driblar essas condições, né? Como a gente falou antes, de folha, hoje tu consegue tirar, existe válvula, existe bombeamento, né, bomba de sucção que tu consegue, se tiver uma lâmina, um perfil de água de 30 centímetros, tu já consegue fazer a captação. Olha só, interessante. Lógico, desde que seja um volume que é adequado e que suporte a vazão do pivô, que seja também outorgável, né, pelo DRH, né, a quantidade mínima necessária para te rodar o equipamento, né. Mas hoje tem N soluções, né, tanto como canal de derivação, próprio barramento, né. Existe sim alguns entraves, né, Gilmar, que a gente hoje, principalmente quando está ligado à supressão vegetativa, né, de área nativa, então onde se tu tem lá, seja para fazer um reservatório ou para fazer a própria captação, né, então são processos que, dependendo do tipo de intervenção, é ligada ao Estado, né? Vai para a FEPAM, então tem sim todo um roteiro, um projeto para compensação. Então, mas a gente viu que melhorou muito essa parte, né, da parte ambiental. Existe tanto que foi lançado agora na última Expo Inter, né, uma melhoria na resolução 512 do CONSEMA, né, que foi anunciada lá, onde flexibiliza um bom tanto, dá para se dizer assim, na parte de licenciamento,
Então, projetos de pequeno porte, como a gente falou antes, que a irrigação é para pequeno, mais do que nunca é para o pequeno produtor, em casos onde não existe uma supressão da vegetação nativa, né, onde tu tem uma área para irrigar, tu tem a condição hídrica, tu tem a vazão necessária otorgada pelo DRH. Antes tu precisava de uma LP, uma licença prévia, uma LI, uma licença de instalação, uma LO, uma licença de operação e depois ainda outorga. Hoje se concentra numa LU, uma única licença. Então, justamente para até uma das falas, né, quebrar esse preconceito que é difícil, ou que é caro, ou que é burocrático. Então, a gente vê que tem esse movimento também, né? Que isso barra o produtor às vezes também, no sentido de que eu tenho condição, tenho interesse, mas eu talvez não vou conseguir vencer as etapas dessa questão ambiental. Então, isso está facilitado agora também. Eu acredito que essa resolução nova do CONSEMA, que foi anunciada agora em setembro, ela é um grande ganho para a agricultura irrigada no estado como um todo, né? Então, não só isso, né? Uma série de flexibilizações, né, para projeto de grande porte. Então, tu sai de LP, LI, LO para uma LPI. Então, tu tem ali alguns casos de sistema de irrigação por pivô central que vai ser isento de licenciamento. Lógico, sempre avaliado lá pelos órgãos responsáveis, órgãos técnicos, né? A gente ficou muito feliz, Gilmar. Recentemente a gente recebeu até falando disso, né? A Cotripal, comentei antes, né? A gente encaminha projetos de licença, né? Projetos de outorga, de utilização em recurso hídrico, e também a gente encaminha um projeto para o programa do superestiagem, que é lá um programa do governo do estado, enfim. Já tiveram outros no passado também. O último programa, o grande programa que existiu foi lá em 2012, 13, que se chamava o Mais Água, Mais Renda, que era um programa também de incentivo à irrigação, uma série de benefícios, né, subsídios também, né. E o ano passado foi lançado o superestiagem, que é dentro do programa Irriga Mais, né. E aí ele, na primeira fase, na fase 1, eram subsídios de até R$15 mil. Agora a gente já está na fase 2 e são incentivos de até R$100 mil, né? E para isso existe um projeto, todo um embasado técnico, né? Depois também tem registro fotográfico, todo o levantamento técnico, projeto. E a gente ficou muito feliz pelo seguinte: a gente recebeu um e-mail recentemente lá da Central de Porto Alegre, parabenizando a Cotripal pelos projetos enviados. Eles julgaram os projetos da Cotripal como os mais completos em organização e conteúdo de todos os enviados pelo programa desde o início. Que bacana. Então a gente vibrou por isso lá dentro da casa, e nada mais justo do que a gente, né, a Cotripal, ela nasceu disso, ela se sustenta disso, né? Nós não somos a maior cooperativa, nem queremos ser, mas nós queremos isso. E vamos sempre trabalhar para ser a cooperativa mais sólida do estado, mais confiável do estado, né, que traga em todos os seus serviços, né, que a gente está falando de irrigação, mas tantos outras atividades que a Cotripal desenvolve, né, e a gente ficou muito feliz, né, até eu levei para o meu diretor, eu levei para a reunião da diretoria, né, para passar, né, esse elogio, esse e-mail recebido, né, pelo governo do estado, elogiando os projetos, né. E sobre a questão da operação do pivô no sentido de fonte, né, fonte energética aí. Existem pivôs hoje tocados a energia, diesel. Como é que está isso? Quais são as principais dúvidas relacionadas a isso, né? Nós temos no interior aqui da região, muitas vezes, situações onde a energia não está disponível da maneira como precisaria para o pivô se tornar operável, né? Então, como é que está isso, né? Enfim, pode contextualizar esse tema. Gilmar, esse tema é um tema que sempre entra em pauta, né? Porque muitas vezes o agricultor só tem uma monofásica, ele não chega a uma trifásica. Relato de um agricultor que eu conversei há uns dias atrás, né? Ele não tem a condição energética trifásica lá na propriedade, e a gente fechou mais um equipamento diesel lá com ele, né? Com bombeamento diesel, operação do pivô, né? Toda no grupo gerador a diesel. E o que ele sabe que hoje, a gente até apresentou no Irriga Leite lá, né? Em média, fica em torno de 3 a 4 vezes, dependendo a relevo, né? Aquela questão toda particular de cada propriedade.
3 a 4 vezes mais caro irrigar com diesel do que irrigar com energia. Mas isso é o custo da operação. O custo da operação. Tá, o custo da operação aí, porque aí tu tá pensando a médio e a longo prazo. Uma vez que equipamento, hoje a gente tem equipamentos da marca que a gente é distribuidor hoje, né? De 30 anos rodando, né? Então, a curto prazo, o diesel é inclusive até um pouquinho mais em conta, né, para o investimento inicial, mas a longo prazo, pela operação do equipamento. E aí um relato desse agricultor que está colocando mais um diesel lá, ele disse, é mais caro eu não irrigar. Com certeza. Para mim custa mais caro não molhar. Então, aí entra as soluções, né? Não tem uma condição trifásica na propriedade. A condição com grupo gerador diesel é uma bela opção, né? Embora tem sim um custo operacional, né? Vale citar, mais caro para o agricultor, uma vez também que a energia elétrica, né? A energia trifásica lá, que esse produtor tem a condição de puxar, ou se ele já tem a rede na propriedade, no horário de fora ponta, das 9 às 6 da manhã, ele tem uma tarifa reduzida, né? 9 da noite às 6 da manhã. Das 9 da noite até as 6 da manhã, no horário fora ponta, né? No horário das 6 da tarde até as 9 da noite é o horário de ponta, né? Horário que as famílias estão em casa, é mais chuveiro ligado, é TV ligada, é ar-condicionado ligado, é quando o pessoal já saiu do trabalho. Então, nesse horário é a tarifa mais cara. Se for olhar, custo de tarifa, né? Lá o fio B, fio A da tarifa de luz, tem os horários que são mais em conta para utilizar a energia. E para irrigação, inclusive, existe um custo médio aí em torno de 10 centavos por quilowatt por hora no horário de fora ponta. Então não existe nada mais em conta que isso, né? Tu conseguir irrigar nesse horário que tem esse incentivo, né? Mas além, lógico, da condição trifásica, existe também, hoje a gente tem equipamento, Gilmar, que a gente consegue fazer a parte de bombeamento, do giro do pivô, operacional do pivô com monofásica. A gente tem perguntar para ti se existe possibilidade. Existe a possibilidade também, então tu pode fazer a gente chama de projeto híbrido, né? Que também depois a gente pode tem a condição híbrida também com energia solar fotovoltaica, mas uma das condições, bombeamento no grupo gerador a diesel e eu rodo o pivô, a parte aérea do pivô, uma vez que a gente também tem equipamento com o giro das torres intermediárias com inversor de frequência, então eu consigo tocar todo o movimento, né, do pivô com energia monofásica, existe essa condição. E aí uma outra possibilidade que hoje a gente fez um estudo recente lá na Cotripal, existem 3 usinas funcionando de forma híbrida no Brasil. Uma no Goiás, uma na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, e uma no Goiás, eu não consigo me lembrar, Mato Grosso do Sul. E a gente foi atrás de fazer esse estudo, né? É viável mesmo? Quanto gasta para fazer esse sistema híbrido, né? Então, esse híbrido é como? Híbrido funcionando ou 50% com grupo gerador a diesel e 50% rodando com solar. Esse já é com solar daí? Com energia solar, que seria a terceira opção, né? Ou então, quando essa condição é aquela... a gente analisa como uma terceira, porque a primeira sempre é buscar a condição de rede, né? Então, se eu não tenho... A gente faz também encaminhamento de solicitações, projetos, a gente tem engenheiro eletricista na casa, né? Para entrar em contato com a concessionária, com a permissionária de energia, para tentar sempre buscar aquela energia. Às vezes pode até não sair mais barato, às vezes o produtor levar a trifásica até o ponto, né? É o caso que eu até tenho para... É o case que a gente tem para relatar. A gente tem dois equipamentos que o agricultor ele não tem energia trifásica na propriedade. Então a gente fez o projeto, o levantamento, levamos para a permissionária, no caso a Coprel, responsável da região. E eles levantaram, então, de acordo com o projeto, um custo, né, para implantação. E aí nós tínhamos lá o valor de R$800 mil para puxar a rede. Tá? E aí, com R$800 mil, acho que agora é hora da gente fazer esse estudo. São só 3, porque não colocar a primeira no estado do Rio Grande do Sul, né, numa propriedade de um associado à Cotripal. E aí, então, a gente pegou todas as informações, contatos, né, a gente conversou com o pessoal lá de Luiz Eduardo, com a empresa em si que implantou todo o projeto. E lá eles fizeram um projeto 40-60. 40% no grupo gerador a diesel e 60% na energia solar fotovoltaica, que a gente julga hoje como uma terceira opção. Então, como tu não tem a energia trifásica,
essa energia que traz com a solar, ela fica off-grid, né? Ela fica fora da rede. Então, tu tem duas opções. Ou a energia que tu gerar durante o dia, tu já tem que consumir ela, o que tu teria que ter muitas placas para poder dar conta do pivô. Ou a outra opção, tu não irriga todo dia, né? Então, vamos lá, na fase onde eu mais preciso de água, no exemplo do milho, né? Enchimento de grão na fase 3, né? Enfim, enchimento de grão, florescimento e enchimento de grão. Eu vou irrigar um dia sim, um dia não, talvez um dia sim, enfim. Tu vai precisar ali de 50 a 60 milímetros por semana de água. Então, de repente, tu consegue fazer o manejo irrigando um dia sim, um dia não. Mas na prática, a gente tem esse tempo para, enquanto eu não irrigo, enquanto eu não tenho minha cultura necessitando de água, né, eu coloco toda essa energia armazenada num banco de baterias. Então, o que foi o nosso estudo? Projeto híbrido funcionando com grupo gerador, diesel e energia solar fotovoltaica, armazenando toda essa energia num banco de baterias. E esse projeto ficou 1,2 milhão. Então, nesse caso, eu particularmente, a gente vende energia solar lá também, a gente tem eu também sou gerente dessa área na cooperativa, né? E esse ano está muito legal a energia solar, a gente está conseguindo reduzir muita conta de luz, principalmente do nosso pecuarista leiteiro, onde tem lá um tambo de leite, grandes contas, a gente conseguiu trazer essa condição também pela Cotripal, né, de encaminhamento de projeto, enfim. A gente podia oferecer lá para esse associado a energia solar aqui é uma condição. Mas a longo prazo, além de ser 400 mil a menos, a longo prazo a energia elétrica trifásica é cara, 800 mil é cara. Mas pela operação do pivô, uma vez que tu tem esse subsídio no horário de fora ponta, a gente foi obrigado a ser transparente com ele dentro daquela ética que a gente tem. E até pela durabilidade também da parte de energia solar também, que também vai exigir manutenção e tudo mais. Né? Limpezas, manutenção. Hoje a gente tem elétrica, né? A energia solar, hoje a gente tem placas com 25 até 30 anos de garantia de 80% da capacidade de geração de energia, com garantia do fabricante, né? Nosso fabricante é nacional, inclusive, mas não se compara a uma energia subsidiada, enfim, mas existe essa condição, Gilmar, né? Então, não só da energia trifásica, numa própria energia monofásica, a gente pode fazer, dependendo do tamanho do pivô, de até um número X de lance, analisando o distanciamento de bombeamento, o quanto está distante também essa captação, né? Quantos CVs eu preciso para rodar esse equipamento, é possível fazer com monofásico, né? No giro do pivô. Condição híbrida, né? E ainda é uma condição com placa solar, né? Mas estava bem encaminhado para fechar, porque 1,2 milhão, uma energia solar dura 25 anos, né? Então também poderia ser uma alternativa. A gente vê muita hoje usina, muito sistema de irrigação, muitos estudos, mas... A pessoa está buscando, uma hora isso aí vai... Mas assim, efetivo mesmo, eu conheço 4, né? 4 no Brasil que usam esse sistema. É muito bonito de ver, né? Grandes usinas, né? Aqueles piscinões, né? Grandes reservatórios para rodar grandes áreas, né? Claro, um pouco e ao mesmo tempo bem diferente da nossa realidade aqui, né? Onde a gente se concentra. Mas a gente fez também um levantamento, um estudo lá na Cotripal, da característica das propriedades da região de abrangência da Cotripal. Então, voltando ali para a diferença lá do centro-oeste, da Bahia, do Mato Grosso, enfim, como um todo, cerca de 75% das unidades agropecuárias na região de abrangência da Cotripal, nós classificamos de 1 a 50 hectares, de 50 a 100 hectares, isso os modos, 75% se enquadra como pequeno produtor. Então são pequenas propriedades, muitas voltadas para a pecuária leiteira, muitas também com grão, né? Mas são modelos diferentes onde a gente busca, né, estudar todas as possibilidades e levar o que fica mais viável, né, para o agricultor. E falando de resultado, assim, hoje a procura de vocês, ou o que vocês visualizam, são mais produtores de soja, mais produtores de milho, e do milho são produtores que têm foco na produção de leite. O que vocês têm assim, hoje de procura, ou o que vocês vislumbram, inclusive, como pontos de fomento? Gilmar, até para fazer uma pequena
Trigo também, né? Dá para citar, porque teve um ano que teve produtor que teve que irrigar trigo. É mesmo, é verdade. Então, não é comum, né? Não é comum, mas quem tem pivô, na necessidade está ali, né? Mas só para fazer um pequeno comentário do primeiro ano nosso na irrigação, né? Então, na abrangência da Cotripal, são cerca de 7.500 hectares, isso analisando... Irrigados. Cerca de 7.500 hectares irrigados na região da abrangência da Cotripal, né? Analisando exclusivamente a nossa região. E no primeiro ano a gente conseguiu aumentar 6% dessa área aí, né? Muito perto a 500 hectares que a gente conseguiu ampliar de área irrigada. E dessa área irrigada, dessa ampliação que a gente teve no quadro associativo, né? Então a gente até segue lá, acompanha os dados de entrega de milho, né? Por exemplo, nas nossas unidades. A nossa entrega no armazém de milho, ele estabilizou e todo ano ele vem subindo um pouquinho, porque é mais um associado que tem irrigação. Sim. Então garante que deu uma estabilidade, né, no recebimento de grão de milho muito boa. Mas a gente tem, dentro desses projetos implantados, né, a gente já tem aí mais de 5.500 hectares de projetos, né, rodando. Produtor do leite, da pecuária leiteira. Isso dobraria praticamente a área irrigada, se todos fossem efetivados. Se todos forem efetivados, sim. Mas vai não que talvez dobre no curto prazo, mas com certeza logo vai. No longo prazo. Tem muitos projetos desses que estão rodando desde o ano passado, alguns estão no ambiental, outros ainda estão, né, naquele estudo ainda, né, como possíveis novos investimentos. Então, essa estabilidade na produção de milho mostra que o produtor que está investindo em irrigação também está preferindo investir na cultura do milho também, né? Tem esse paralelo que dá para fazer, né? Tu perguntou se era mais produtor do grão ou se era produtor do leite, né? Ou as culturas irrigadas. Então, pensando no produtor do leite, hoje a gente tem, dá para se dizer assim, uma procura muito semelhante, né? Uma vez que a gente atua muito forte na bacia leiteira, ali a gente tem unidade em Augusto Pestana, nós temos unidade em Juricaba, unidades, né? Então a gente pega um público muito bom ali, embora a gente tenha consultor em várias regiões, né, da abrangência da Cotripal, mas o milho, principalmente voltado para a pecuária leiteira, a irrigação entra como um subsídio ou como uma necessidade, né? Aí tu comentou, né, sobre resultados. A própria CCGL, né, fez um estudo aqui com um agricultor aqui em Boa Vista do Incra. Boa Vista do Incra, exato. Michel, esse estudo e trouxe dados, né, do quão... A produção 2,3 vezes maior, né? Do quanto aumenta a capacidade produtiva e o quanto essa capacidade produtiva, e não só produtiva, mas também em qualidade, né, de silagem, reflete lá no final, que é o produtor do leite, que é a sua moeda, né? Não é o grão, nesse caso o grão milho, né? Mas sim o milho transformado em silagem, transformado em leite. A gente fez também, Gilmar, um estudo na cooperativa, porque a gente sempre ouviu relatos, a irrigação se paga em média, sempre aquele negócio em média. Em média de 5 anos, em média 4 anos, mas em média é aquela história. É relativo também. É relativo, tem propriedade que se paga em 2, tem propriedade que não se paga em 10. Então, o que a gente procurou fazer? A gente procurou fazer esse estudo que a gente até apresentou, né, lá no Irriga Leite, buscando todos os detalhes, né, para trazer, então, esse resultado tanto produtivo quanto econômico, né? Então, eu relatei ali uma prévia, né, a gente foi buscar custo de lavoura, né, o quanto eu gasto para implantar a lavoura com detalhe, semente, fertilizante, adjuvante, fungicida, inclusive o diesel, né, para plantar, para pulverizar e para colher. A gente levantou os dados de operação do pivô. Então, quanto que eu gasto para molhar aqueles talhões que a gente faz. Hoje a gente faz esse estudo, o produtor que quer, a gente faz sob medida para ele, né? Mas esses que a gente apresentou, nas duas condições, tanto o custo energético, quanto eu iria gastar para rodar o equipamento, a operação do pivô com energia ou então com diesel. A gente incluiu também o custo do seguro do equipamento. E aí foram feitas 3 análises, né? Análise de silagem reais, né? Feitas pelo nosso especialista em nutrição animal da fábrica. E aí foi pego uma silagem de um cenário de sequeiro na seca, de sequeiro no sequeiro normal, e um cenário de silagem irrigada, né? Debaixo de um pivô. Então, a gente pegou ali esses dados e lá como objetivo, dentro desse estudo, a gente fixou uma produtividade de 30 litros de leite por vaca em lactação. Então, uma vez que eu fixei a minha comida lá nos 3 cenários,
uma tem mais percentual de amido, né? Chegando aí, a gente foi muito conservador, a gente procura sempre dizer isso, e procura ser muito conservador nos dados, porque a gente chegou, o nosso cálculo no irrigado, a gente colocou 60 toneladas por hectare de matéria verde no pivô. Sim. A gente sabe que tem produtor que produziu, inclusive relato que produziu bem mais, inclusive na área experimental, que lá nesse produtor que o Michel conduziu o experimento, eles chegaram a 80 toneladas por hectare. A gente colocou 60 toneladas por hectare, e aí medindo níveis de amido, digestibilidade, e aí para cumprir o nosso objetivo de 30 litros, o que tu faz? Tu adequa a dieta. Então a gente considerou também esse custo de dieta, né, para manter aqueles 30 litros de produção diária, não causar, né, uma perda de produtividade no rebanho, né, o próprio rebanho virar uma coisa. É difícil tu alcançar lá os 30, 35, 36, 40 litros, mas agora para perder e retomar é talvez o maior desafio que existe, né, então foi medido esse custo também, e também foi medido o custo de silagem faltante, porque lá no pivô na ocasião eu produzi 60, a gente colocou lá 60 toneladas por hectare. Num cenário de sequeiro normal, a gente considerou 40 toneladas por hectare. E no cenário de sequeiro seca, 15 toneladas por hectare. A gente até foi muito generoso nos 15, porque teve produtor que não conseguiu nem 15. Nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Né? Aí, e aí, com isso, contabilizando todos os custos, né? Projeção de receita, com uma possibilidade, inclusive, de tu fazer uma safra de milho e depois lá na safrinha tu fazer soja. Então, podendo agregar valor naquela produção também, comercializando como semente, né? Ainda mais debaixo do pivô, né? Sim. Certamente tem mercado para isso, tem a condição para isso. E aí no final a gente chegou lá no famoso payback, né? Ou no nosso retorno de investimento. Então, nesses casos, a gente até apresentou 2 cases lá no Irriga Leite, teria mais casos para apresentar, mas a gente apresentou um pivô de 14 hectares com um rebanho de 60 vacas sem lactação, que comparando um cenário irrigado, Janaína, cenário irrigado com um cenário sequeiro normal, naquele ano que chove, né, a gente tem esses problemas, né, de distribuição de chuva no estado, né, chegando a 5 anos de payback. Agora, comparando no cenário irrigado, nessa ocasião, naquele produtor em específico, isso a gente pode fazer para todo produtor que tiver um real interesse em fazer um estudo. O estudo é sem custo, né? A Cotripal não cobra não está atrelado em valor de equipamento. Acho que isso, a Cotripal entrou com essa causa, engajou com isso. Importante o nosso associado fomentar a irrigada, aumentar a irrigada, porque uma vez que o associado tem uma segurança da irrigação, a cooperativa também tem uma segurança de recebimento de grão, a pecuária leiteira tem uma segurança de recebimento de leite e não faltar, principalmente nas áreas na época de seca, estiagem, né, de não faltar comida. Pô, a gente chegou em casos aí, só para concluir, payback de 2 anos, comparando o cenário irrigado com o cenário de sequeiro seco. A gente teve os últimos 2 anos de estiagem, e se a gente for puxar um histórico, isso dado também que o governo do estado apresentou recentemente agora, dos últimos 15 anos nós tivemos 6 grandes e severas estiagens. Sim. Então, por isso dessa importância, né, não falar de irrigação ou trazer essa pauta de irrigação só quando tem estiagem, né? Essa é uma pauta que a gente tem que tratar todos os anos, né? A gente vê isso também, tem um movimento da própria Assembleia Legislativa com o tema, né, do Cada Gota Conta, onde até, Gilmar, eu até esses dias eu comentei contigo, eu acabei revendo um grande amigo ali que palestrou, inclusive a Cotripal recebeu o convite para participar de um dos painéis lá no primeiro encontro do Cada Gota Conta. E aí o Rogério Porto, geólogo, foi secretário da irrigação também em um dos governos passados. E ele traz um dado lá que é um tanto, não digo a palavra que eu vou usar aqui, mas intrigante não, mas que nos faz refletir. E ele diz assim que água, não falta água no Rio Grande do Sul, né? Não falta água no Rio Grande do Sul. A média de precipitação pluviométrica no estado é de 1.500 a 2.000, chegando a 2.200 milímetros por ano, uma vez que no milho, Gilmar, 600, 700 milímetros, né? Em alguns casos 800 milímetros daria conta. Então eu tenho chuva suficiente. O grande problema que ele traz, e aí os estudos
pesquisa e estatística, que toda essa água que entra no nosso estado, ela é má distribuída, né? Então, outra informação que nos faz refletir muito, que ele trouxe lá também, lá na ministração dele, que por essa água ser mal distribuída, nos meses de dezembro a março, que é onde a gente tem lá, novembro e dezembro, a gente tem a fase de milho, né? Assim, a fase crítica do milho, onde eu preciso de 50, de 60 milímetros por semana. É a fase que no estado do Rio Grande do Sul, e aí analisando nossa região aqui no oeste do estado, nenhum estado produtivo do Brasil tem uma média pluviométrica mais baixa que a nossa. E aí ele faz uma comparação que no semiárido nordestino chove mais nesse período do que para nós aqui. Isso reflete diretamente, pensando agora, né, para a pecuária leiteira. Enchimento de grão, má qualidade da silagem. A gente tem até produz uma matéria seca, mas uma matéria seca com baixos níveis de amido, com baixa digestibilidade. Isso reflete depois, no final das contas, na produtividade do leite, né? Mas a gente traz assim, trazendo em resultado, Gilmar, analisando sempre, né, de forma conservadora, que o pivô sim, né, é viável. E aí, se o produtor quer saber para a propriedade dele em quantos anos se paga, existe essa condição também. Fazer tudo detalhado, né? No sentido de entender qual é os cultivos que ele tem, qual que é a cultura de maior interesse econômico, né? Se é milho, se é soja. E a questão da produção do leite também, que aí a agregação de valor é ainda agregação maior. De valor, exatamente. Perfeito. Bom, e para a gente fechar aqui, quais são as perspectivas futuras e como é que vocês vislumbram esse avanço da irrigação e tudo mais? O que vocês estão aí projetando como Cotripal e pensando no cenário do Rio Grande do Sul também? Em Gilmar, como Cotripal, nosso objetivo é cada vez aumentar aqueles 7.500 hectares do nosso quadro associativo, e daí a gente fala também de produtores que estão vindo para a Cotripal, né? A gente inaugurou recentemente uma unidade em Chapeta, a Cotripal tem é o que é hoje porque sempre foi muito conservadora, muito pé no chão nos seus investimentos, tanto que a gente abriu a irrigação, a gente levou 2 anos para abrir a irrigação, a gente falava de irrigação lá desde 2021, estudando, montando estrutura, para que quando a gente entrasse nesse setor, nesse segmento, que tivesse toda a segurança. Mas o objetivo principal é aumentar a irrigada do quadro associativo, né? Uma vez que o produtor associado da cooperativa tiver a irrigação, é uma garantia de produtividade, é uma segurança adicional, é mais grana no nosso armazém, é o produtor também podendo cada vez mais investir em tecnologia, investir em segurança na propriedade. E o estado como um todo, né? Se a gente for olhar, a gente participou, a Cotripal foi convidada, inclusive o nosso vice-presidente, nosso assessor jurídico, Dr. Arno Malheiros, foram convidados a participar lá do lançamento do programa lá no Palácio Piratini, onde o nosso presidente entregou em mãos o projeto para o governador. Do objetivo da Cotripal, como a primeira e até então única cooperativa do estado a ter essa unidade instituída, né, de irrigação, para poder complementar com o objetivo, né? O estado tem um objetivo até bem audacioso, que é aumentar a irrigada em 20% até 2027. Para isso, entra programas, incentivos, né, como superestiagem, incentivos com recursos, né? É um prêmio que o estado está dando para o agricultor irrigar, né? Que vão até R$100 mil, ele está limitado a 20% do valor do equipamento. Então, aumentos de R$500 mil, o agricultor ganha 100 mil para poder irrigar. E não só isso, né, Gilmar? É uma série de fatores, né? Essa flexibilização na parte ambiental, o quanto a gente vê esse movimento também da própria SEAP, da própria SEMA, né? Da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em trazer uma agilidade, em trazer formas de desburocratizar, sempre com muita responsabilidade, né, na parte ambiental, para poder evoluir a cultura irrigada, para poder cada vez mais a gente ter segurança, né, porque no final das contas o produtor que vai bem, no nosso caso é a cooperativa que vai bem, no caso do município é o município que vai bem, é mais emprego, é mais renda, o estado como um todo, né, é beneficiado, né, com a irrigação, e a gente vê pautas como essa, né,
de fomentar a agricultura irrigada, de trazer encontros como esse. Inclusive a gente vai ter um encontro em Panambi, que a Cotripal vai sediar também, do Cada Gota Conta, para trazer essa pauta. É o produtor, né, Gilmar, trazendo as suas dores, trazendo as suas necessidades, né? E aí, através da cooperativa, inclusive, a gente recebeu uma solicitação do governo do estado para enviar lá para eles melhorias no programa, o que a gente enfrentou agora dá para dizer, 1 ano do programa. Então a gente levantou pontos que a gente julga que pode contribuir, né, com o programa. Então isso foi enviado também pelo nosso assessor jurídico lá para Porto Alegre, né, como uma forma da Cotripal estar engajada com essa evolução da agricultura irrigada no estado, né, dessa causa, dessa pauta tão importante, né, que a gente tem em conjunto. Legal. E momentos como esse também acho que servem para isso, Com né? certeza. A gente tem o propósito de difundir isso junto com os produtores, de desmistificar algumas coisas também, né? E mostrar que a irrigação é um fator relevante para a estabilidade produtiva. E quem não quer ter uma produtividade estável, né? Saber que vai colher, saber que vai produzir. Isso traz assim um cenário muito diferente para o produtor, até na sua programação de investimentos, né? E o que a gente escuta é que assim, o produtor, depois que ele investe no primeiro pivô, é muito difícil ele não investir no segundo, né? Então a gente torce para que realmente a gente consiga despertar isso junto dos produtores. E aqueles que tiverem dúvidas, na verdade, podem procurar a cooperativa para esses esclarecimentos também, né? Para buscar fazer esses investimentos que são muito relevantes, em especial para a nossa região aqui, que sofre muito com a questão de estiagens também. Então, essa é quase uma certeza, né? Em algum momento a gente vai sofrer com esse processo novamente, né? Vamos torcer para que essa frequência não seja tão elevada, mas o que os prognósticos climáticos têm mostrado é que cada vez nós teremos assim, uma frequência um tanto mais elevada, né, nesse sentido de desafios climáticos, né? Acho que fechamos, né? Acho que o bate-papo foi bacana aqui para a gente tratar desse tema tão importante. E, né, para todos aqueles que vão nos escutar ou nos assistir depois, né, se ficarem com alguma dúvida também pode deixar nos comentários. A gente pode em outro momento falar mais desse assunto, né, trazer mais esclarecimentos, mas acho que cumprimos com o nosso objetivo aqui de falar um pouquinho desse trabalho que a Cotripal vem fazendo, da irrigação através de pivô central, que é o que é fomentado hoje. Existem outros meios de irrigação também, né? Outros tópicos, né? Por meio de aspersão e gotejamento, né? Então, hoje a gente, como eu comentei contigo antes, né? Tem casos que a gente é correto o suficiente para dizer para o agricultor que não é viável o pivô central. Exato. Então, a gente oferece uma solução com aspersão, né? O próprio gotejamento. Então, existe sim possibilidade de irrigar pequenos talhões, de pequenas áreas, né? Então, basta a gente poder indicar e levar para o agricultor a solução mais adequada à realidade dele lá, né, na propriedade, que existe sim sempre, e a Cotripal vai estar sempre disposta, né, a poder tirar as dúvidas, a poder contribuir, né, e aí eu vejo também, né, a própria CCGL com a RTC, né, trazendo esse tema para o podcast, né, trazendo esse tema para a mesa, né, fazendo esses estudos como o Michel fez, né, para trazer. A gente sabe, a irrigação não é uma tecnologia nova. A irrigação é uma coisa que a gente está falando em pivô. O primeiro pivô no Brasil já entrou em 70. Isso já tem quantos? 50 anos. Né? Então, desculpa, 90. O primeiro pivô no mundo foi em 70. Então, a irrigação não é uma novidade. O agricultor sabe que é importante irrigar, sabe que muitas vezes é economicamente viável, mas talvez falta ainda um empurrãozinho, falta mostrar a viabilidade, poder contribuir com essa parte burocrática, né? Ter onde recorrer, sem ter que ter né, um custo adicional para isso, ter uma dor de cabeça adicional com isso, né? Então, ter a segurança da cooperativa, e daí também a gente vê, né, a CGL trazendo esses temas, né, fomentando o seu agricultor, pense em irrigação. Foram feitos estudos justamente para isso, né, mostrar que realmente é viável. Porque volto, e acho que a gente posso encerrar com isso, que o objetivo da Cotripal não é vender equipamento. Nosso objetivo é trazer segurança para o agricultor, é poder o nosso associado cada vez estar mais forte, é ele poder ter uma garantia de uma safra, é poder manter aquela pequena propriedade rentável, né? Poder o jovem que está muitas vezes querendo sair, querendo vir, né? Poder agregar valor lá, mesmo que numa pequena propriedade.
E isso a gente vê e é muito gratificante quando a gente consegue participar desse movimento, onde a gente consegue, através da irrigação, fazer uma propriedade pequena, né? Ela ser rentável, ela ser atrativa, e aí tu ouvir, né, do agricultor, do associado dizer, meu filho não quer mais ir embora, ele quer continuar a trabalhar comigo, ele vai dar continuidade. Então, tu poder manter, né, Gilmar, a propriedade rentável, poder manter esse pequeno também. Olha quantas unidades agropecuárias na linha leiteira fecharam nos últimos 10 anos. Né? Eu não consigo lembrar agora de certeza, mas eu me lembro do que eu li, cerca de 60% das unidades agropecuárias da atividade leiteira fecharam. Né? O que foi isso? Seca, estiagem, falta de comida, e daí quem tinha comida tinha, ainda era cara, não dava conta. Um alto custo para poder manter, né, o rebanho, então a irrigação entra como um complemento, e uma vez que a pequena propriedade tem essa tecnologia, embora antiga, embora, né, não tem nenhuma novidade em irrigação, lógico, a gente tem novidades em tecnologia, em telemetria, em acompanhamento, em monitoramento, em alarme, enfim, mas a prática mesmo, que é irrigar e molhar o equipamento, não tem novidade. É uma tecnologia consolidada, existe. E tu poder trazer isso para o pequeno produtor também, né? Poder trazer essa solução para o pequeno, isso para nós é o principal objetivo, e é o que nos faz trabalhar aí todo dia e poder dar sequência nesse setor que é novo na cooperativa, mas existe sim uma grande seriedade, tem um grande olhar da direção como um todo, né? Da importância da irrigação, né? Para o nosso associado e para o agricultor, para o pecuarista, leiteiro, de toda a região de abrangência da Cotripal. Perfeito. Obrigado, Thiago. Foi um prazer estar contigo Igualmente. aqui para a gente fazer esse bate-papo. Acho que vários tópicos aqui, né, que foram relatados. E a gente espera, né, que todo mundo que for acompanhar depois esse podcast que possa utilizar as informações e usar em benefício aí de aumentar a eficiência da propriedade e a rentabilidade da propriedade, que é o nosso propósito também quanto pesquisa. Então, obrigado mais uma vez pela tua presença e pela parceria aí da Cotripal. Eu agradeço. Vamos passar para a Jana, então, para a Jana encerrar. Então, muito obrigada ao Gilmar e ao Thiago, e muito obrigada a ti que nos acompanhou em mais um episódio do podcast da Rede Técnica Cooperativa, seja no celular, no trabalho, no computador, ou nos dando uma carona no carro, que acompanhou esse episódio. Também pode, se tiver alguma dúvida, pode repetir ou pode entrar em contato com as cooperativas, com a RTC, e é claro, nos seguir aí para continuar nos acompanhando sempre com novidades, e a cada episódio uma solução, um trabalho que vem sendo desenvolvido pelas cooperativas em prol dos produtores. Muito obrigada e até a próxima!